Eu sou a Priscila Dutra e nós estaremos juntos do meio-dia a 1 da tarde aqui na Carga.com TV. Se você quer saber mais sobre logística, você está no lugar certo. A Carga.com TV é um programa 100% logístico feito especialmente para você, profissional do setor. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com Roberto Mira Júnior e o doutor Marco Aurélio da NTC Logística, num bate-papo sobre a Lei 12.619. É rapidinho, não saia daí! O que é energia? Energia pode ser uma ação, uma força. Pode ser o que impulsiona, o que transforma, renova, faz acontecer. Existem muitas formas de pensar energia, e uma delas se tornou a marca de uma empresa que movimenta o Brasil: Raízen. A Raízen é uma empresa de energia. Nasceu no Brasil e cresce como uma das mais competitivas do mundo. E é reconhecida pela excelência no desenvolvimento, na produção e na comercialização de energia. A Raízen surgiu de uma visão estratégica entre a Shell e a Cosan. Uma união que começou grande e cresce, impulsionada por seus talentos e sua tecnologia, gerando energia para crescer junto com o Brasil. O nome Raízen foi inspirado em dois elementos: raiz e energia. E o roxo representa a cor da cana-de-açúcar. A Raízen produz etanol, açúcar e energia elétrica. E distribui combustíveis. Tudo que a empresa faz segue os padrões de saúde, segurança e meio ambiente. Fomos a primeira empresa do mundo a conquistar o certificado internacional Bom Sucro, por reduzir os impactos ambientais e sociais na produção. Esse selo garante que a produção segue as melhores práticas e abre as portas para novos mercados. Para garantir resultados cada vez melhores, trabalhamos com importantes empresas de pesquisa e desenvolvimento para criar novas tecnologias e aumentar a produtividade da cana-de-açúcar e do etanol de segunda geração. Com mais tecnologia, é possível produzir energia limpa e melhorar o mundo. É assim que inovamos. É assim que vamos chegar cada vez mais longe, porque inovação é fundamental para os processos e a evolução dos negócios. Além da produção de derivados da cana, a Raízen distribui combustíveis. Temos uma ampla rede de postos de serviços com a marca Shell espalhados por todo o Brasil, com a conveniência das lojas Select. Atendemos a indústria, os transportes e estamos nos principais aeroportos. Nossos terminais de distribuição estão em pontos estratégicos do país. Nos postos também são comercializados os combustíveis aditivados Shell V-Power, gasolina e etanol, e a linha de produtos Shell Evolux, desenvolvida para motores a diesel. Para comprovar a qualidade dos combustíveis e ficar cada vez mais perto dos consumidores, a marca Shell está presente nas principais categorias do automobilismo, como a Stock Car e a Fórmula 1. Ganhamos a confiança dos brasileiros e conquistamos novos mercados. A Raízen Trading, nosso braço internacional, vende etanol para os principais países consumidores. Assim, a participação neste cenário coloca a Raízen em uma posição de destaque como uma marca que desenvolve energia sustentável. Investimos em tecnologia, desenvolvimento de produtos e também no potencial humano. Por meio da Fundação Raízen, propomos atividades socioeducativas, culturais e profissionalizantes, contribuindo para a formação de cidadãos capazes de transformar o meio onde vivem. Esta é a Raízen. Atenção ao ser humano e talento para desenvolver, produzir e comercializar energia sustentável para um futuro melhor.
Boa tarde, amigos do acarga.com TV. Hoje estamos aqui com o Dr. Marco Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da NTC e Logística. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Roberto Mira. É um prazer estar aqui no acarga.com, tratando de assuntos de interesse do transporte rodoviário de cargas de todo o Brasil. Doutor, começando o nosso bate-papo, algumas semanas atrás nós tivemos aqui a presença do Dr. Flávio Benatti, né, o presidente da NTC e Logística. Eu gostaria de saber qual o papel jurídico da NTC e Logística para o setor de transportes. E qual o papel do senhor também, né? Nós sabemos que o senhor é um guerreiro que fica à frente do nosso setor de transportes. Então, eu gostaria que o senhor nos explicasse qual é a função de toda essa demanda jurídica. O jurídico da NTC tem longa tradição de trabalho, e o trabalho do jurídico não é apenas de orientar sobre a legislação que existe, que trata de transporte rodoviário. Tem um papel muito mais importante, que é o acompanhamento de toda a legislação, de toda a formação legislativa no Brasil. O nosso jurídico acompanha no Congresso Nacional a elaboração das leis que interessam ao setor. Toda e qualquer lei que estiver tramitando no Congresso Nacional e que trate do transporte rodoviário de carga, que seja do interesse do transporte rodoviário de carga, ainda que seja na área tributária, tem o acompanhamento desse departamento jurídico, procura esclarecer os deputados e senadores a respeito dos problemas do setor e buscando que a legislação atenda e procure resolver esses problemas. É lógico que o jurídico da NTC também presta aos seus associados esclarecimentos sobre as leis novas, da consultoria. Nesse sentido, assim que sai uma lei, o jurídico se preocupa em divulgar, escrever, orientar os seus associados sobre a legislação em vigor. Então, esse trabalho é um trabalho constante e dioturno que é prestado por todo o jurídico da NTC e acompanhando principalmente a legislação federal. Obrigado, doutor. É impossível nós falarmos da questão jurídica do setor de transportes e logística sem abordar a Lei 12.619. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, do amigo da acarga.com TV, quais são os marcos regulatórios dessa lei. Bom, esta lei ela tem 3 pontos, pode ser dividida em 3 partes. Numa primeira parte, ela regula a profissão do motorista. Então, o motorista profissional de carga, principalmente, a longo tempo, tem como uma das suas reivindicações a regulamentação da profissão. Então, a lei, numa primeira parte, trata dessa regulamentação da profissão. Uma segunda parte da lei, ela altera a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e aí ela trata da regulamentação da jornada de trabalho do motorista profissional. Trata de uma forma diferente da regra geral da CLT, a regra geral da CLT do trabalhador de escritório, de indústria, que trabalha 8 horas e tem 2 horas extras por dia, tem 11 horas de descanso para ir dormir na sua casa, mas o motorista é uma atividade externa que sempre teve um tratamento diferenciado, sem controle, e agora a lei estabelece os controles da jornada de trabalho e regras especiais para a atividade do motorista, que é diferente da atividade do trabalhador comum. E a terceira parte da lei, né, ela trata do controle do tempo de direção do motorista, que é a obrigatoriedade de descanso. E aí ela altera o Código de Trânsito. Quando ela altera o Código de Trânsito, é uma lei que se aplica ao motorista, tanto empregado como motorista autônomo, e estabelece limites de tempo de direção de 4 horas ininterruptas. A cada 4 horas o motorista fica obrigado a descansar meia hora, ele fica obrigado a observar 11 horas de descanso durante o dia, mas essas 11 horas podem ser divididas em 9 horas ininterruptas e mais 2 distribuídas durante o dia, desde que ele cumpra as 11 horas no mesmo dia. E essas regras de trânsito, então, obrigam a todo e qualquer motorista. A grande diferença está, né, nesta lei em fazer essa divisão
aplicando-se a regra de tanto ao motorista autônomo, né? Porque a jornada de trabalho do motorista empregado, então, é regulamentada pela CLT. O objetivo dessa lei, eu acho que é importante falar isso, essa lei foi pensada, e ela não é uma invenção brasileira, não. Esse tipo de controle de tempo de direção existe na Europa, existe nos Estados Unidos, na Austrália, aqui na América do Sul, existe no Chile, não é? E ela tem como objetivo, em primeiro lugar, a preservação da saúde do motorista, né, para que ele não seja forçado ou obrigado, ou até por vontade própria, a cumprir tempos de direção extenuantes, 16 horas, 18 horas, coisas desse tipo. E, em função disso, ele está, obviamente, agravando a sua situação de saúde. E o outro objetivo da lei é a preservação da segurança no trânsito, porque o motorista, às vezes, para cumprir um tempo de direção desse tipo, de longo tempo, acaba tomando anfetaminas ou outro tipo de droga para se manter acordado, mas em compensação, ele estará colocando em risco não só a própria vida, mas principalmente a vida de todos aqueles que cruzam com os caminhões nas estradas. Então, é a preservação da segurança no trânsito, é a preservação da sociedade, um dos principais objetivos da lei. Muito bom, doutor. Nós podemos afirmar que essa lei tem passado por um processo de aperfeiçoamento, não é? Visto que houveram e ainda está tendo muitas manifestações no setor a respeito. Me diz uma coisa, o que podemos afirmar com segurança, quais são essas mudanças certas que já aconteceram na lei, para os nossos telespectadores? Bem, a lei foi aprovada, houve uma ampla discussão sobre o projeto quando ele foi elaborado e aprovado na Câmara dos Deputados. Durante essa fase, houve uma discussão entre os empresários de transportes, com os autônomos, com os empregados das empresas de transportes, inclusive com a mediação do Ministério Público. Chegou-se a uma redação de consenso que foi aquela que foi possível naquele momento. Encaminhada ao Congresso Nacional, lá sofreu alterações, alterações que prejudicaram a redação inicial do projeto de lei. Mais ainda, quando foi para a sanção, a Presidência da República acabou vetando alguns dos dispositivos aprovados, que também ajudou a desfigurar aquilo que era o objetivo inicial. É lógico que, quando a lei surgiu, ela ficou com algumas questões mal resolvidas, não é? E, desde o início, nós mesmos, do setor de transporte, achamos que precisaria haver alguns aperfeiçoamentos. E passou-se a fazer uma discussão a respeito disso. Tem havido muita discussão e foi constituída na Câmara dos Deputados uma comissão especial para mudar a lei, e essa comissão foi tomada de assalto, de certa forma, pelos representantes do agronegócio, que são contrários à lei. Eles, na verdade, o que queriam era a revogação da lei, insistem na revogação da lei, ou então inviabilizar a aplicação da lei. Chegaram a propor que a lei somente tivesse aplicação depois de 5 anos, ou então depois que o governo federal construísse todos os pontos de paradas para que a lei pudesse ser cumprida, coisa desse tipo. São, na verdade, propostas que inviabilizam a aplicação da lei. Mas a discussão existe, é real, e há necessidade de aperfeiçoamentos a serem aplicados na lei. Uma das questões mais importantes é a questão do descanso do motorista durante 11 horas. O motorista empregado fica obrigado a descansar durante 11 horas, e embora inicialmente se pretendesse fracionar isso também para o motorista empregado, isso acabou não passando no Congresso Nacional e ficou, então, desequilibrado. O motorista empregado é obrigado a descansar 11 horas e o autônomo 9. Não é? Essa é uma das questões que está sendo corrigida agora, tem várias propostas de correção, então, para que todos eles possam descansar 8 horas de forma ininterrupta
e mais 3 durante o dia, permitindo ao motorista empregado, ao invés de 2 horas extras, fazer 4 horas extras no mesmo dia. Essa é uma forma de solucionar essa questão. Uma outra questão que também tem tido problema, muita discussão, é a questão dos pontos de parada. Como a lei obriga o motorista a cada 4 horas parar e descansar meia hora, ele tem, então, que ter pontos de parada. A grande verdade é que hoje já existe no Brasil esses pontos de parada, os motoristas param em postos de gasolina. E essa questão, então, é uma questão que foi levantada pelos inimigos da lei, dizendo, enquanto não tiver, o governo não construir pontos de parada, a lei não pode entrar em vigor. Então, há uma proposta de que sejam feito um levantamento desses pontos de parada e que a lei entre em vigor 180 dias depois do levantamento desses pontos de parada existentes em todo o Brasil. Muito bom, doutor. A proposta aprovada pela comissão também altera outras legislações que nada tem a ver com o tempo de trabalho dos caminhoneiros, que é a Resolução 3658 da NTT. O que podemos falar dela? Bom, a Resolução 3658 da NTT, ela trata do pagamento eletrônico ao motorista autônomo, que a Lei 11.442, ela foi alterada, obrigando que o pagamento fosse feito ao motorista autônomo de forma clara, de uma forma declarada, controlada, e obrigando que passasse pelo sistema bancário. Qual o objetivo da lei nesse caso? O objetivo da lei é trazer o autônomo para a formalidade. É sabido que esse mercado de transporte, principalmente em relação ao autônomo, ele gira quase todo na informalidade. E se ele gira na informalidade, ele gera algumas distorções. O autônomo não tem meios de comprovar a renda, para isso renovar sua frota, as empresas que contratam esses autônomos têm dificuldade de fazer pagamento porque não tem conta bancária. Então, todo esse problema que surgiu durante esse tempo todo, a lei buscou solucionar, obrigando o pagamento através de depósito bancário ou então de um meio eletrônico a ser regulamentado pela ANTT. Aí a ANTT, para regulamentar esse pagamento, baixou essa resolução, criou aí um instrumento de controle chamado CIOT, obrigando as empresas a declararem toda a operação de transporte como é feita, a forma de pagamento ao motorista autônomo, e, a partir daí, ter todo esse controle. É lógico que há um interesse do governo em fazer esse controle, porque o jornal O Valor, há algum tempo atrás, publicou uma matéria dizendo que este mercado gira por volta de 44 bilhões de reais informalmente. Então, o governo está em busca de tributar esse dinheiro. Obviamente, o autônomo não está pagando previdência, não está pagando imposto de renda, as empresas que pagam informalmente, usam Caixa 2 também, acabam não pagando impostos sobre o seu faturamento. Então, esta é a regulamentação da lei. O que querem os autônomos quando brigam contra a 3658, contra essa regulamentação? Querem voltar, na verdade, querem voltar ao status quo anterior, ou seja, à informalidade. Não acredito que isso acabe acontecendo, porque não vejo nenhuma possibilidade do governo voltar atrás, abrir mão dessa fantástica soma aí que gira na informalidade. Acredito que esta regulamentação deve ficar e, cada dia mais, o governo deve apertar as empresas, os autônomos, para que todo mundo gire o dinheiro dentro da formalidade, pagando os impostos devidos. Muito bem, doutor. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O que é energia? Energia pode ser uma ação, uma força, pode ser o que impulsiona, o que transforma, renova, faz acontecer. Existem muitas formas de pensar energia, e uma delas se tornou a marca de uma empresa que movimenta o Brasil: Raízen. A Raízen é uma empresa de energia. Nasceu no Brasil e cresce como uma das mais competitivas do mundo.
e é reconhecida pela excelência no desenvolvimento, na produção e na comercialização de energia. A Raízen surgiu de uma visão estratégica entre a Shell e a Cosan. Uma união que começou grande e cresce, impulsionada por seus talentos e sua tecnologia, gerando energia para crescer junto com o Brasil. O nome Raízen foi inspirado em dois elementos, raiz e energia. E o roxo representa a cor da cana-de-açúcar. A Raízen produz etanol, açúcar e energia elétrica. E distribui combustíveis. Tudo que a empresa faz segue os padrões de saúde, segurança e meio ambiente. Fomos a primeira empresa do mundo a conquistar o certificado internacional Bom Sucro, por reduzir os impactos ambientais e sociais na produção. Esse selo garante que a produção segue as melhores práticas e abre as portas para novos mercados. Para garantir resultados cada vez melhores, trabalhamos com importantes empresas de pesquisa e desenvolvimento para criar novas tecnologias e aumentar a produtividade da cana-de-açúcar e do etanol de segunda geração. Com mais tecnologia, é possível produzir energia limpa e melhorar o mundo. É assim que inovamos. É assim que vamos chegar cada vez mais longe, porque inovação é fundamental para os processos e a evolução dos negócios. Além da produção de derivados da cana, a Raízen distribui combustíveis. Temos uma ampla rede de postos de serviços com a marca Shell espalhados por todo o Brasil, com a conveniência das lojas Select. Atendemos a indústria, os transportes e estamos nos principais aeroportos. Nossos terminais de distribuição estão em pontos estratégicos do país. Nos postos também são comercializados os combustíveis aditivados Shell V-Power, gasolina e etanol, e a linha de produtos Shell Evolux, desenvolvida para motores a diesel. Para comprovar a qualidade dos combustíveis e ficar cada vez mais perto dos consumidores, a marca Shell está presente nas principais categorias do automobilismo, como a Stock Car e a Fórmula 1. Ganhamos a confiança dos brasileiros e conquistamos novos mercados. A Raízen Trading, nosso braço internacional, vende etanol para os principais países consumidores. Assim, a participação neste cenário coloca a Raízen em uma posição de destaque como uma marca que desenvolve energia sustentável. Investimos em tecnologia, desenvolvimento de produtos e também no potencial humano. Por meio da Fundação Raízen, propomos atividades socioeducativas, culturais e profissionalizantes, contribuindo para a formação de cidadãos capazes de transformar o meio onde vivem. Esta é a Raízen. Atenção ao ser humano e talento para desenvolver, produzir e comercializar energia sustentável para um futuro melhor. Estamos de volta. Hoje no Acaga.com.tv, ao meu lado, o Dr. Marco Aurélio Ribeiro, assessor jurídico da NTC Logística. Mas antes de continuarmos nosso bate-papo, vamos a uma rápida reportagem com Priscila Dutra. É com você, Priscila. Nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos e vamos falar um pouquinho sobre transporte aéreo. Você sabia que no ano passado, cerca de 32 milhões de passageiros utilizaram esse serviço? E para esse ano, o número promete ser ainda maior, já que o serviço aéreo garante rapidez na chegada ao destino, como por exemplo para reuniões inadiáveis, compromissos executivos ou voos domésticos, como por exemplo uma viagem de férias.
A Dani, do Grupo Ascan, está aqui e vai perguntar para os usuários sobre a opinião dos serviços aqui do aeroporto. É com você, Dani. Gisele, qual a sua opinião em relação aos serviços oferecidos pelo aeroporto, em termos de acessibilidade e de organização? Bom, o aeroporto, eu vi que ele está em obras, né? Fazia algum tempo que eu não viajava, eu vi que ele está em obras. Mas o aeroporto para a Copa ainda precisa muita coisa, muita coisa. É muito deficiente, muita coisa. Até mesmo informação de placa, de onde a gente encontra determinados caixas de banco. A gente, por exemplo, está procurando caixa de banco. Agora que o nosso banco a gente não achou. Então, assim, eu acho que ainda falta. Eu acho que ele está muito atrasado assim no quesito conforto. O passageiro tem que esperar um voo, demorar 2 horas, 3 horas a embarcar, assim, eu acho que está demorando muito, assim, não tem um conforto para a pessoa. Está precisando mais disso, um conforto maior assim para o cliente, né? Não tem sofás, é só onde você se alimenta que você consegue ter um lugar para sentar. Carregador celular, essas coisas assim, tá complicado. Em outros aeroportos tem, acho que aqui tá precisando dar uma levantada nisso. Margaret, could you tell us your opinion about the accessibility, organization and service offered for this airport? I think it's very good because this is my second time to Brazil. I like it. I think it's very good, very friendly, and give us a lot of help. Everybody is in smile. I like it. Yeah. A acessibilidade eu acho que está ok. A organização eu acho extremamente desorganizado, principalmente com relação às bagagens, onde eles não têm controle nenhum de quem tira as bagagens, assim você facilmente podendo perder umas suas malas. Olha, eu acho que o que tem de mais inconveniente aqui é o fato de a gente ter que andar muito para chegar até para pegar as malas. De resto eu acho bom, né? E um pouco inseguro aqui também. Bom, hoje eu chegar, por exemplo, para descer para o controle de passaporte, a escada rolante não estava funcionando. Então, se tem uma pessoa com dificuldade, eu acho que isso é um problema. Vi que você saiu do desembarque internacional de Buenos Aires. Você acredita que o nosso aeroporto internacional ele consegue competir com os aeroportos internacionais dos demais países? Olha, eu, pelo menos assim, em termos de organização e tal, o aeroporto de Buenos Aires é bem bacana. Eu acho que lá eles conseguem fazer, eles são mais exigentes, mas as coisas funcionam mais rápidos do que aqui, são mais eficientes nesse ponto. Eu espero que chegue lá, porque está com várias reformas, né? No momento, eu creio que ainda não está. Last time when I came to Brazil, I visited Rio. So yeah, I visited another airport, but 3 years has passed. I don't know now the present situation of there. And what each one are better, Rio or this one? I think both is very good, and this one, I think this time is much better. Yeah. Tem aeroportos que são até menores que esse aqui, mas são bem mais confortáveis, mais aconchegantes, assim. Então, acho que tem tudo para dar certo, né? O que é energia? Energia pode ser uma ação, uma força. Pode ser o que impulsiona, o que transforma
renova, faz acontecer. Existem muitas formas de pensar energia, e uma delas se tornou a marca de uma empresa que movimenta o Brasil: Raízen. A Raízen é uma empresa de energia. Nasceu no Brasil e cresce como uma das mais competitivas do mundo. E é reconhecida pela excelência no desenvolvimento, na produção e na comercialização de energia. A Raízen surgiu de uma visão estratégica entre a Shell e a Cosan. Uma união que começou grande e cresce, impulsionada por seus talentos e sua tecnologia, gerando energia para crescer junto com o Brasil. O nome Raízen foi inspirado em dois elementos: raiz e energia. E o roxo representa a cor da cana-de-açúcar. A Raízen produz etanol, açúcar e energia elétrica. E distribui combustíveis. Tudo que a empresa faz segue os padrões de saúde, segurança e meio ambiente. Fomos a primeira empresa do mundo a conquistar o certificado internacional Bom Sucro, por reduzir os impactos ambientais e sociais na produção. Esse selo garante que a produção segue as melhores práticas e abre as portas para novos mercados. Para garantir resultados cada vez melhores, trabalhamos com importantes empresas de pesquisa e desenvolvimento para criar novas tecnologias e aumentar a produtividade da cana-de-açúcar e do etanol de segunda geração. Com mais tecnologia, é possível produzir energia limpa e melhorar o mundo. É assim que inovamos. É assim que vamos chegar cada vez mais longe, porque inovação é fundamental para os processos e a evolução dos negócios. Além da produção de derivados da cana, a Raízen distribui combustíveis. Temos uma ampla rede de postos de serviços com a marca Shell espalhados por todo o Brasil, com a conveniência das lojas Select. Atendemos a indústria, os transportes e estamos nos principais aeroportos. Nossos terminais de distribuição estão em pontos estratégicos do país. Nos postos também são comercializados os combustíveis aditivados Shell V-Power, gasolina e etanol, e a linha de produtos Shell Evolux, desenvolvida para motores a diesel. Para comprovar a qualidade dos combustíveis e ficar cada vez mais perto dos consumidores, a marca Shell está presente nas principais categorias do automobilismo, como a Stock Car e a Fórmula 1. Ganhamos a confiança dos brasileiros e conquistamos novos mercados. A Raízen Trading, nosso braço internacional, vende etanol para os principais países consumidores. Assim, a participação neste cenário coloca a Raízen em uma posição de destaque como uma marca que desenvolve energia sustentável. Investimos em tecnologia, desenvolvimento de produtos e também no potencial humano. Por meio da Fundação Raízen, propomos atividades socioeducativas, culturais e profissionalizantes, contribuindo para a formação de cidadãos capazes de transformar o meio onde vivem. Esta é a Raízen. Atenção ao ser humano e talento para desenvolver, produzir e comercializar energia sustentável para um futuro melhor. Estamos de volta. Aqui ao meu lado, o assessor jurídico da NTC Logística, Dr. Marcos Aurélio Ribeiro. Doutor, referente à redução drástica na remuneração do tempo de espera, antes era de 30% e superior à hora normal, né? E a proposta aprovada pela comissão será de apenas 20%. Quais os impactos dessa mudança? Bom, essa mudança, embora aprovada na comissão, isso aí acho que não vai vingar, né? É uma remuneração que foi acordada com os trabalhadores, como eu disse, na aprovação da lei,
o pagamento do tempo de espera, o valor de 1 hora mais 30%. Por que o pagamento de 1 hora mais 30%? As coisas precisam ser entendidas na sua origem para se saber o que que deve ser feito, né, e por que foi feito dessa forma. Os trabalhadores argumentavam na mesa, durante a discussão, que a hora que ele ficava no tempo de espera, quando tivesse que ser remunerada, era considerada hora extra e exatamente por isso era pago o valor da hora mais 50%. Então, o empregador não reconhecia aquilo como hora extra, obrigava o trabalhador a entrar na Justiça do Trabalho para fazer uma reclamação, e em 99% das vezes ele ganha na Justiça do Trabalho e recebe como hora extra 1,50. Não é? Através da negociação, dentro do acordo, do bom senso, que norteou essas negociações, se chegou à conclusão do seguinte: ao invés de pagar como hora extra, pagar o tempo de espera, reconhecendo que o trabalhador tem o direito de receber o tempo de espera e fazendo o controle desse tempo de espera. E, a partir daí, o pagamento 1 hora mais 30%. É lógico que a redução que a comissão está fazendo, ela é inconstitucional, ela fere a Constituição, ela fere a dignidade do trabalhador, ela faz com que o trabalhador deixe de ser remunerado, embora esteja prestando um serviço, aguardando a disposição do empregador, e fatalmente será vetado se aprovado pelo Congresso Nacional. Aliás, nem acredito que seja aprovado no Congresso Nacional, porque esta proposta que foi aprovada nessa comissão, ela vai ser transformada num projeto de lei na Câmara dos Deputados. Terá que tramitar na Câmara dos Deputados, passando por comissões de trabalho, comissões de transporte, comissão de justiça. Não acredito que nessas comissões esse tipo de disposição seja aprovado. Ainda que seja aprovado, certamente será vetado, porque fere a Constituição por colocar em absoluta e total desvantagem o tratamento que é dado ao trabalhador. Reduzir a 0,2% a hora do motorista, 0,20%, aliás, a hora do motorista, é a mesma coisa que não pagar nada. Doutor, me diz uma coisa, existe um índice considerável de acidentes dos caminhões, né, nas rodovias. Essa lei já impactou na redução dos acidentes? Como é que a gente pode avaliar isso? Olha, nós não temos ainda uma avaliação a respeito disso nos acidentes de rodovias, mas, de certa forma, há uma sensação de que os acidentes reduziram, porque as empresas organizadas estão procurando cumprir o tempo de direção e de descanso dos motoristas, trazendo mais segurança nas estradas, não é? Então, estatística a respeito disso, nós vamos levar algum tempo para ter e para ter a sensibilidade real das alterações e dos resultados da lei. Mas não resta dúvida de que ela trará uma redução de acidentes, porque o motorista dirigindo em condições tendo descansado, com melhor condição de visibilidade, de sensibilidade, ele vai, obviamente, estar mais atento e conduzir com mais segurança. É lógico que vai reduzir, com certeza, os acidentes nas rodovias. Muito bem, doutor. O senhor acredita que hoje as nossas estradas em nível nacional, elas já estão preparadas para a lei, no que tange às áreas de descanso dos motoristas? Nós tivemos uma reunião no Ministério dos Transportes, o presidente da NTC, Flávio Benatti, eu, o presidente da Federação de FENATAC, lá em Brasília, conversando a respeito da infraestrutura existente hoje no país, né? O Ministério dos Transportes tinha acabado de fazer um levantamento e nas rodovias federais, o levantamento foi feito apenas nas rodovias federais. Eles levantaram 4.500 postos de combustíveis que são utilizados como pontos de parada nas rodovias federais. Óbvio que esses postos têm postos de melhores condições, outros em condições
piores, mas que são utilizados hoje como pontos de parada. Uma outra questão, nesta mesma comissão, na Câmara dos Deputados, o presidente da FECombustível, que é a Federação dos Postos de Combustíveis do país, fez um depoimento dizendo que no Brasil existe 8.500 postos em rodovias. São 30 mil postos em todo o país, os outros são urbanos, mas 8.500 estão em rodovias. Então, nas rodovias federais feito o levantamento, falta ainda o levantamento nas rodovias estaduais. Uma outra questão importante, esse levantamento do Ministério dos Transportes aponta que não existe no Brasil rodovias sem pontos de parada, sem postos de combustíveis. Não é? Uma outra questão importante é que uma das ideias é que o ponto de parada tenha distância entre um e outro no mínimo de 150 quilômetros, aliás, no máximo de 150 quilômetros. Não é? Então, 150 quilômetros, a cada 150 quilômetros seria a infraestrutura necessária em todas as rodovias brasileiras para atender a lei. O levantamento aponta que existem hoje no Brasil por volta de 20 trechos de rodovias, e todos eles lá no norte, centro-oeste, que não teriam pontos de parada a cada 150 quilômetros. Não é? Então, veja que a infraestrutura com os pontos de parada existe. Ela está de acordo com o que a lei exige a respeito de segurança, de higiene. É lógico que ainda não, né? Mas uma das ideias é estabelecer um prazo, que aí seria dado pelo Ministério dos Transportes e pelo Ministério do Trabalho, para que esses postos todos fizessem o necessário num prazo máximo aí de 1 ano, né, para atender as questões sanitárias de pontos de parada dos motoristas. E nesses lugares onde não tem um posto a uma distância de 150, estabelecer uma regra diferente, né, que o motorista possa dirigir por mais tempo até chegar ao próximo ponto de parada. Muito bem, doutor. Me diz uma coisa, como que o senhor avalia a preparação dos motoristas no nosso país? Nós sabemos aí que há uma grande demanda do mercado, né, a fim de motoristas preparados, e de que maneira os motoristas autônomos também e as próprias empresas do setor podem buscar essa preparação? Bom, a lei até se preocupa com isso. A lei torna, inclusive, obrigatório a existência de cursos de preparatórios de formação de motorista. Nós sabemos que hoje no Brasil há uma falta de motorista porque as empresas, não é constante nas nossas reuniões, levantarem a questão que há uma procura por motorista e não se acha motorista no mercado. E óbvio que isso deve se agravar. A lei vai trazer uma necessidade de contratação de mais motoristas, não é? E se hoje já existe falta, essa falta deve aumentar. Então, o que vai acontecer é a necessidade de preparação de motoristas, de formação de motoristas. Como a lei prevê a possibilidade que isso aconteça, a questão agora se coloca em que o governo tem que proporcionar às empresas e a entidades como o SEST e Senat a formação de motoristas para atender essa demanda. Na medida em que exista demanda, em que exista a necessidade de formação de motorista e a contratação de motorista, é lógico que o salário do motorista deve aumentar e, com isso, com esse aumento, com as regras existentes na lei, né, poderá haver um maior interesse na procura de trabalhadores para se formar como motorista. Uma das razões que é muito comum ser ouvida do jovem que não quer ser motorista é que ele não quer ter uma atividade que ele fique longe de casa durante longo tempo, o problema de segurança nas estradas, quer dizer, tudo isso também influi, afugentando o jovem para procurar ser motorista. Na medida em que a lei estabelece regras claras de salário, de pagamento, dá segurança ao trabalhador, acredito que haverá uma maior procura e um maior interesse de trabalhadores em se transformar em motoristas profissionais. Será uma forma de atender a demanda que deve crescer, né,
na procura por motoristas profissionais. Muito bem, doutor. E o que falta para a Lei 12.619, na sua opinião, para ela ser uma lei para realmente melhorar o setor como um todo? Bem, falta, obviamente, o cumprimento integral da lei, né? O cumprimento integral da lei depende de alguns fatores. Primeiro, ela precisa ter alguns aperfeiçoamentos, um certo equilíbrio na sua aplicação, e que isso demanda algumas modificações que estão sendo discutidas no Congresso Nacional e que deverão ser aprovadas para sua aplicação. Em relação ao motorista empregado, não é? A lei está em vigor, a empresa deve cumprir o que está na lei, sob pena de ser multada, de ser autuada, de sofrer as consequências de não estar cumprindo. Então, nesse campo, principalmente no que diz respeito à jornada de trabalho do motorista, há algumas flexibilizações que são necessárias para o cumprimento da lei, que permitam o cumprimento correto da lei, estão sendo feitas, inclusive, mediante negociação coletiva, né? Algumas convenções coletivas já negociadas no Brasil inteiro já flexibilizam o tempo de descanso do motorista empregado, permitindo que ele, ao invés de ficar 11 horas parado na rodovia, ele fique só 9 horas ininterruptamente. Isso é uma coisa importante porque a CLT, quando fala em 11 horas de descanso para o trabalhador, pensa no trabalhador urbano, na indústria, no comércio, não é, que está perto da sua casa e que trabalha 8 horas ou 10 horas e vai para casa, vai ficar com a família, vai ver televisão, não é? Isso não é a realidade do motorista. A realidade do motorista é outra completamente diferente. O motorista que trabalha só no coleta e entrega urbana também pode até ter esse regime aplicado com tranquilidade. Mas o motorista que trabalha em viagens de longa distância, que viagens de longa distância no Brasil são 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, e que duram semanas, 10 dias, o motorista que faz viagem internacional pela América Latina, viaja 20 dias, um mês, esse motorista, quando para durante o dia para descansar, se ele tiver que ficar 11 horas parado num mesmo lugar, não é? É uma situação ruim, péssima para o motorista, porque ao invés de ele estar rodando, produzindo e tentando voltar mais rápido para casa para ficar com a sua família, ele vai ficar num posto de gasolina parado, sujeito à oferta de bebidas, drogas, prostituição. Então, não se aplica a regra da CLT que pensa que esse indivíduo que vai descansar 11 horas vai gozar do descanso no lar e com a família. Então, em relação ao motorista em viagem, isso não é a realidade. Por isso, essa flexibilização é necessária e tem sido negociada em convenções coletivas e deve ser aprovada na modificação, no aperfeiçoamento da lei que está sendo feita, né? A outra questão que é importante e que precisa para que a lei tenha efetividade, tenha eficácia, é a fiscalização em relação às regras de trânsito, não é? Então, as regras de trânsito aprovadas, se o motorista não pode dirigir mais do que 4 horas de forma ininterrupta, ele tem que descansar, isso é uma questão de saúde para ele, é uma questão de segurança no trânsito. Se ele não pode começar a viagem sem ter descansado, uma viagem de longa distância, sem descansar primeiro às 11 horas, também isso é uma regra de trânsito importante, e isso demanda fiscalização. E a fiscalização, então, tem que ser feita pelos órgãos de trânsito, pela Polícia Rodoviária Federal, pelos órgãos do governo, que são obrigados a fiscalizar e fazer cumprir a lei. A partir disso, então, uma certa flexibilização para que a lei se torne realmente possível de ser cumprida nesses aspectos, né, e a necessidade da fiscalização, eu acredito que nós vamos ter uma lei que vai contribuir e muito, né, para que a sociedade esteja melhor protegida em relação aos acidentes do trânsito, e o motorista em relação à sua saúde. E as empresas em relação à sua segurança jurídica, naquilo que ela realmente deve pagar, segurança em relação aos acidentes, porque do acidente decorre sempre prejuízo para a empresa, não é? Embora todo mundo fale, mas a empresa tem o seguro da carga, não tem o seguro do veículo, do acidente, se morre alguém, não tem seguro que cubra
o pagamento das indenizações que a empresa está sujeita a ter que pagar. Então, eu acho que a aplicação da lei será conveniente para todos. Muito obrigado, doutor, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos aqui no acarga.com.tv. Eu é que agradeço a oportunidade e estou à disposição para, a qualquer momento, se convocado, voltar ao programa. Obrigado, doutor. E chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos muito a sua companhia. Mas antes, é com você, Priscila. Estamos chegando ao fim de mais um programa Carga.com.tv. Obrigado pelo seu carinho, audiência e companhia. Nos siga também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Não perca no próximo sábado, ao meio-dia, mais curiosidades, dicas, reportagens e bate-papo para você. É ao meio-dia, aqui na NGT.